Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui o nosso primeiro episódio ao vivo do Tática Trend Lab. Eu sou a Gladys Chueri, eu sou diretora de inovação e novos negócios na Tática Lineal Global Brasil. Junto comigo, eu tenho a nossa ilustre conteudista, jornalista Alessandra, e também o nosso sócio Daniel Resch, que é o sócio líder da vertical de tecnologia e inovação aqui da Tática Brasil. E nós temos a honra de começar esse projeto, né? Essa primeira pílula, vou chamar assim, que trata sobre os aspectos da inovação e tecnologia, dos temas mais quentes, né? Dos buzzwords mais quentes. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria apresentar rapidamente a Tática. A Tática é uma empresa de auditoria, consultoria, que tem um leque muito grande, né? Em termos de atuação e serviços. Então, conte com a Tática para fazer uma nova transformação na sua empresa, conte com a gente para transformar os negócios e transcender aí os resultados da sua organização. Mas vamos ao que interessa, né, pessoal? Todos aqui estão interessados aqui em conhecer e saber dos principais temas de tecnologia e inovação. Alessandra, Daniel, muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente. Sejam bem-vindos. E aí eu passo a palavra aí para a Alessandra nos ajudar com essas tendências de tecnologia. O que você tem aí para a gente, Ale? Bom dia, Gladys. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que estão assistindo. Hoje a gente vai falar de um tema que não sai da internet há alguns dias, né? Um tema que ganha relevância aí no mundo digital e que tem gerado muitos debates e conversas e inclusive testes, né? Acredito que vocês brincaram bastante com essa ferramenta já. Vão poder deixar aqui umas impressões para a gente sobre o ChatGPT, né? Que está revolucionando os bate-papos aí. E eu vou convidar, então, o Daniel para falar do assunto, né? Daniel, que está sempre ligado aí nas atualidades de tecnologia, ajuda bastante a gente aí com várias dúvidas e tem um conhecimento aprofundado do tema. Vou pedir para você, então, Daniel, começar contando para a gente aí um pouco do que é essa ferramenta ChatGPT. Legal, obrigado, Alessandra, obrigado, Gladys, aí pela presença, pela companhia de sempre. Vai ser muito divertido participar disso com vocês aí toda semana. Então, uma semana atípica, a gente sempre está atrás do que tem de novidade em tecnologia, sempre buscando como levar para os nossos clientes esse tipo de novidade. E recentemente tivemos de presente para o mundo todo uma ferramenta muito avançada de inteligência artificial de forma gratuita para teste. Então, coisas que a gente sabia que existiam, que estavam dentro dos escritórios de grandes empresas de tecnologia, simplesmente disponível via browser para todos entenderem o poder de tudo isso. Então, até compartilhei com vocês essa semana. Ela é a tecnologia que aderiu mais rápido o número de usuários no mundo, então evoluiu com uma velocidade muito grande, só se fala sobre isso no planeta. Então, vamos entender um pouco mais sobre o que é esse tal do ChatGPT. Então, ela é uma ferramenta de inteligência artificial que ela foi treinada. Então, com milhões de exemplos de texto na web. E o core dessa ferramenta, o que ela tem de especial, a princípio, lógico, entre tantas outras coisas, é a capacidade de se comunicar. Hoje, claro, na versão que temos via texto, mas vocês imaginam que se isso está disponível gratuitamente para nós, o que está por trás em testes ainda? A gente sabe que existem inteligências artificiais hoje que conseguem simular uma pessoa falando. Então, imaginem que até mesmo a comunicação via vídeo está sendo transformada por esse poder de linguagem, e é esse poder de linguagem que tem de uma forma tão drástica a mudança que essa tecnologia apresenta para a gente. Com certeza a gente ainda fala um pouco mais sobre isso hoje, mas ela fala e ela produz um texto
uma naturalidade muito grande, realmente parece uma pessoa falando, e ela é capaz de receber um input de usuário para que ela fale de uma forma diferente a mesma coisa. Então você consegue manipular a forma de falar com todo esse domínio textual. E isso é um diferencial muito grande por conta de como esses textos parecem um texto natural. Acho que de agora em diante, qualquer texto na internet sempre vai bater aquela pulga atrás da orelha de esse é um texto que uma pessoa produziu, ou é Verdade, isso é verdade. oficial É. aquela pessoa fazer. Legal. Legal, Daniel. E a gente, então, pegando esse gancho aí dos diálogos virtuais, né? A gente está tão acostumado já a ter a inteligência artificial presente no nosso dia a dia, em vários processos, né? Então, vou passar uma pergunta para a Gladys aqui, para ela dar a impressão dela sobre isso. Se você acha, Gladys, com o que você já pesquisou, já testou do ChatGPT, você acha que é possível isso, que vai ser possível naturalizar um pouco mais esses diálogos virtuais que a gente vê nos processos de inteligência artificial? Excelente pergunta, e aliás, não falei nem uma pergunta, né? Excelente provocação, né, Alessandra? Sem dúvida, eu acho que o ChatGPT é uma tecnologia bastante interessante em termos de construção, mas a gente precisa dar um passo antes, né? Um passo atrás. Para a gente não ter aquele medinho de que a inteligência artificial vai ser a única ferramenta para construção, por exemplo, de textos ou até mesmo de comunicação. É importante destacar que a tecnologia ela é extremamente disruptiva, importante e assim por diante. Mas o que dá para perceber é que ainda há uma série de aprendizagens, vamos chamar assim, que a ferramenta ou que a solução ou que a tecnologia precisa aprender, né? Não a gente já viu casos e já tem notícias, por exemplo, que o ChatGPT passou na prova da ordem da OAB, né? Tipo, então assim, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para que isso também não se transforme numa, numa onda, vamos chamar assim, em termos de tecnologia, de solução, ela é excelente, mas a gente precisa calibrar, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Surge uma tecnologia nova, uma tecnologia disruptiva, e a gente acaba saindo fazendo um monte de coisa, e aí eu digo, né, tanto para o bem como para o mal. Tem pessoas que vão aproveitar muito bem essa tecnologia, essa ferramenta, para construir, vamos chamar assim, né, entre aspas, construir pontes. Mas tem gente que vai usar a tecnologia para destruir as pontes, né, fazendo uma analogia aí na questão das construções. Então, eu acho que ela vai humanizar, ela vai se conectar com muitas coisas, mas a gente não pode pensar que ela é uma solução única, né? Pelo contrário, ela está conectada com muitas coisas, essa tecnologia. Por trás dela tem muita solução tecnológica, né, Daniel, que de fato pode potencializar muita coisa, como também pode não potencializar, pode ser uma ferramenta destrutiva. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu mesma já usei a ferramenta, já testei diversas vezes. Logo de manhã eu estou ali sempre tentando testar a ferramenta. Às vezes dá um bug na ferramenta, porque acho que tem muita gente usando. Mas é uma aprendizagem, né? E a inteligência artificial, ela tem justamente essa jornada, né? De aprender com aqueles com seus usuários. E é interessante pensar que, à medida que a gente vai utilizando, ela vai ficando mais inteligente, mais assertiva. Então, é realmente uma questão de calibragem e também de aprendizagem. Essa é a minha breve opinião aí sobre o tema. Legal, Glá. Até, E Ale, olha, deixa eu até complementar, Ale, o comentário da Gladys. A gente, no nosso histórico de projetos, implementou outras ferramentas específicas de inteligência artificial para outros propósitos. E todo o know-how por trás desse tema de inteligência artificial tinha um ser humano fazendo a tal da curadoria
de conteúdo, ou seja, a inteligência artificial começava com 70% de acerto, seja lá no que ela fazia, e eu tinha um recurso o tempo todo recebendo informação, analisando e corrigindo para que ela chegasse o mais perto possível de 100%. Então, de forma geral, a humanidade nessas últimas semanas estão fazendo esse papel de curador para essa ferramenta, para que eles consigam entender melhor o comportamento dela e consiga melhorar para se tornar uma ferramenta robusta e com muitos resultados. E eu até antecipo, acho que você participou um pouco disso no final de semana, a gente conversou rápido. Eu testei vários dados históricos. Acho que uma limitação que o ChatGPT tem hoje, acho que é importante que todo mundo saiba, é que ele parou a base de dados, acho que de 1 a 2 anos atrás. Então ele não sabe informações novas e muitas vezes ele vai dar um palpite do que é uma informação nova e não uma informação verdadeira. Mas além de tudo isso, eu perguntei informações super específicas históricas e ele não acertou. Então, aí tem que tomar esse cuidado e justamente fazer essa calibragem, né? E essa curadoria, como a gente falou. Eu fiz alguns testes também ligados a outras áreas que eu trabalho que não são do corporativo, e realmente assim ele não me passou alguns dados confiáveis, passou dados errados também. Então acredito que tenha muita coisa a se lapidar. E aí, Daniel, é muito legal que você colocou já alguns elementos aí da minha próxima pergunta aqui para vocês. Mas antes eu queria até voltar um pouco ali no comentário da Gladys, muito bem colocado, Gladys, essa coisa dos pontos positivos e negativos, né? Eu tenho a mesma impressão que você, de que toda tecnologia é super bem-vinda, mas ela pode. Toda tecnologia tem pontos positivos e negativos, né? Depende da intenção que você coloca aí no uso dela, né? Então, achei muito legal a tua colocação. E sobre os dados, Daniel, que você comentou, é justamente um elemento da minha próxima pergunta. Agora, partindo um pouquinho dos diálogos e das conversas entre inteligência artificial e humanos nos processos empresariais, né? Vamos dizer assim. Vamos tentar partir um pouco para o lado técnico. Você acha que o ChatGPT ele pode aumentar a eficiência na escrita de relatórios, por exemplo, visto que você já respondeu, claro, parte da pergunta, né? Mas visto que a gente não tem aí os dados extremamente atualizados na busca no banco de dados, você acha que isso não pode ser um desafio, um empecilho, ainda que com uma curadoria profissional? Como é que você vê esse fato de dados extremamente profissionais, estatísticos, vamos dizer assim, em relatórios empresariais? Legal. O ChatGPT na versão atual, ele não seria a ferramenta para fazer qualquer tratamento de dados específicos de uma empresa, porque eles ainda estão melhorando isso. Eu entendo por todos os releases que eles fizeram, que é uma ferramenta que no futuro vai receber os insights corporativos da sua empresa e vai ser capaz de colocar tudo isso e dar esse detalhe necessário aos relatórios. Então, a gente chega lá, mas hoje a versão ainda não está pronta para isso. Mas hoje eu consigo gerar vários elementos que agregam ao relatório que a gente não tinha antes uma ferramenta para fazer. E eu posso, inclusive, dar um exemplo prático. Como a gente sabe aí, a Tática Linear Global, vocês sabem, talvez o público não saiba, mas esse lado global quer dizer que a gente se comunica com empresas do mundo todo. E eu também sirvo como líder do tema tecnológico de toda a América Latina desse assunto. E daqui a 2 semanas eu tenho uma apresentação para todo esse grupo da América Latina que eu tinha que montar sobre algumas respostas de um questionário que eu mandei para eles. Metade dessa apresentação é gerada via inteligência artificial, tanto os textos quanto as imagens. E eu deixei Boa. isso destacado para eles entenderem que isso existe. Porque assim, a gente aqui no Brasil ainda está numa fase, eu diria que um pouquinho mais avançada em relação à tecnologia. Então, né, eu tenho certeza que além dos insights que eu estou mostrando para eles no relatório, eles saberem que isso não foi gerado por mim e sim por uma inteligência artificial, é muito maluco.
quando você começa a entender tudo isso. Então, o que hoje existe à disposição dentro do próprio ChatGPT que pode ajudar a gente em relação a um relatório. Então, quando eu tenho uma seção padrão de um relatório, então um texto introdutório sobre um respectivo assunto, eu preciso fazer um parágrafo sobre um tema específico, eu peço para ele gerar tudo isso, e isso já sai direto. Então, eu quero um texto que eu quero dar um ar específico, um ar didático, um ar de especialista, um ar técnico sobre o tema tal que eu estou tratando nesse slide. Tudo isso já vai sair na hora. E também ele tem algo muito interessante. Eu realmente gostei demais dessa ferramenta, que eu consigo pegar o texto um texto qualquer, e falar para o ChatGPT, faz um resumo para mim do que tem de mais importante nesse texto. Ou o contrário, isso aqui está muito curto, eu queria que você me adicionasse conteúdo sobre esse tema. Ele vai fazer tudo isso para mim e deixar pronto. Então, existem hoje, dentro da ferramenta free, disponível para todo mundo, maneiras de eu fazer tudo isso. Então, imagina quando chegar a versão final disso tudo. Então, tem muita coisa ainda para ser agregado. Se é que a gente vai conseguir chegar na versão final, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui para aqueles que estão nos ouvindo, né, e nos vendo. Esse conteúdo aqui vai ser um conteúdo riquíssimo. Eu acabei não comentando no começo, mas o Tática Trend Labs vai ser um programa que toda terça-feira a gente vai trazer um tema como esse, por exemplo, um buzzword quente do mercado de tecnologia e inovação, para justamente vocês, o nosso público aqui, que está interessado nessa temática, também discutir com a gente sobre esses pontos importantes. E hoje a gente traz à tona e traz à baila exatamente o tema do ChatGPT, ou ChatGPT, como vocês queiram falar, justamente para mostrar para vocês o quanto é importante a gente estar na vanguarda aí dessas tecnologias de inovação. A Tática, como firma de auditoria e consultoria, a gente já vem preparando ali uma série de soluções e serviços já alinhado, né, Daniel, Ale, com as tecnologias mais inovadoras. E isso nos coloca aí à frente inclusive dos nossos próprios concorrentes e tudo mais. Mas, feito essa observação, Ale, eu sei que você tem mais algumas perguntinhas aí, mas também para o nosso público não ficar muito cansado da gente, só reforçando também que essa aqui é uma pílula, né? 30 minutinhos do seu dia para você ficar atualizado e também tem as principais provocações que a gente vai trazer aqui para vocês, óbvio, né? A gente não tem todas as respostas, mas muitas vezes é uma discussão leve aí, divertida, interessante para a gente falar sobre essas temáticas de inovação. Bora lá, a gente ainda tem mais alguns minutinhos. Eu quero aproveitar, então, que você também ressaltou aí sobre os trabalhos aqui da Tática e convidar ao público também a visitar nosso blog, que inclusive tem muito conteúdo escrito lá sobre robotização, automação de processos e inclusive os nossos serviços lá e toda a nossa experiência na área. Então, convido a todos para visitar nosso site, os artigos do blog lá sempre atualizados com assuntos do momento também. E Gladys, eu vou aproveitar então que você está colocando todos esses convites e fazendo toda essa comunicação até sobre essa série aí que a gente está criando, né? Que vai ser uma série recorrente e que envolve muito uma coisa que está muito em alta hoje em dia, que é muito importante, que é essa comunicação com os nossos clientes, com o nosso público, toda essa interação. E aí isso também tem a ver com o ChatGPT, né? Eu acho que você que tem todo esse skill de comunicação, tirando agora, tirando de lado um pouquinho essa coisa mais técnica, né, que o Daniel respondeu, dessas possibilidades, né, ou limitações que esse sistema ainda tem. Você acha que o ChatGPT, ao longo do tempo, ele pode potencializar toda esse processo de comunicação com o cliente, falando de uma comunicação mais corporativa, mais de ajuda, de colaborativa? Você acha que isso é possível de acontecer?
Eu acho que sim, Ale, e é uma coisa que a gente vai experimentar nos próximos meses, eu diria, tá? E mais do que isso, ele vai ajudar muito na experiência do usuário. Mas a experiência do usuário não a experiência aquela que a gente conhece como só UX, né, como a gente chama, mas muito mais aprofundada e customizada. Ou seja, a inteligência artificial ela vai entender especificamente a necessidade de cada usuário, de cada cliente e assim por diante. Isso, obviamente, se transfere para as nossas soluções, né, e os nossos próprios clientes, que precisam têm ali inúmeros desafios também tecnológicos. E quando eu falo que nós somos muito assertivos nesse sentido, de ter uma experiência única para cada cliente, isso é real. E isso também se transfere para as soluções de tecnologia, inovação, inteligência artificial e outros, né? A gente tem diversos desafios, inclusive com tecnologia, mas quem estiver mais preparado para isso, cada vez mais perto, próximo das tecnologias imersivas, agora como metaverso, realidade aumentada e assim por diante, eles vão ter uma experiência que eu diria, em termos mais gamificados, vamos chamar assim, o que a gente chama de épico, né? Uma experiência épica. Então, as consultorias, as auditorias, seja quem for, vão cada vez mais se especializar e cada vez mais se aprofundar na experiência do usuário, para entender a dor da pessoa, entender a dor daquele cliente e utilizar a ferramenta certa, no momento certo, para o cliente certo. Né? Então, eu acho que esse é um grande ponto importante aí. A gente tem uma Joia, pergunta, ou, na verdade, não sei se é uma pergunta, mas é um comentário, inclusive, do Fabiano Manzi aqui, que ele fala aqui, ó, um dos desafios, né, é a biblioteca dos dados em português, né, do próprio chat GTP, para aplicação mais ampla aqui no Brasil. Qual é a recomendação para os treinamentos das máquinas? O que você diria, Legal. o... Boa pergunta. Acho que aí o Fabiano toca em vários temas importantes do momento da inteligência artificial. Em primeiro lugar, é a existência de dados históricos aí sobre todos os países, dados regionalizados. Acho que hoje o que a gente tem de mais especial na ferramenta é o fato de a gente conseguir trabalhar em português e trocar essas mensagens em português. Então, o lado linguístico está muito interessante. Então, tanto em inglês eu testei como em português. Eu consigo trabalhar das duas formas, eu não tenho que fazer nenhum ajuste. Ele já identifica, já me responde num português correto. Acho que esse é um dado importante. Mas o grande ponto hoje é que a gente está literalmente numa alimentação de banco de dados, né? A gente tá indo atrás de tudo isso como humanidade, ajudando ali o pessoal da OpenAI para fazer a ferramenta um pouco melhor. Pensando numa versão final de trabalho dessa ferramenta, o que eu teria que fazer? Né? Eu teria que ter seres humanos, novamente, eles mudam a função no tempo, mas eles não saem do topo, que vão ser responsáveis por puxar esse conteúdo e ensinar, né, esse conteúdo para ele. Então, tecnicamente falando, qual seria o meu desafio? Essas pessoas, até mesmo dentro da forma como está o ChatGPT hoje, a gente traz essa informação para ele. Então, eu vou adicionando esses dados, fala, por favor, aprenda esses artigos, aprenda essas informações, baseado nisso, me responda uma pergunta. O que a gente tem de limitação hoje? Evidentemente, existe uma preocupação muito grande da OpenAI de que eu alimente informações erradas no algoritmo hoje para que ele aprenda algo que não é bacana, não é legal, e ele me fale alguma coisa errada e isso seja viralizado na internet. Então, no fluxo, quando eu ensino alguma coisa na hora, ele me responde, mas a gente não sabe exatamente como que a OpenAI está recebendo essa informação ao vivo para espalhar para o mundo todo. Eu sei que no meu chat ele é capaz de receber algumas informações e me responder.
E no futuro, entendo eu que essa alimentação vai ser global também. Então eu vou alimentar essas informações e aí ele vai ser capaz de me devolver. Mas como todo trabalho de aprendizagem de máquina, é um processo lento. Exatamente. Olha só, o pessoal está interagindo aqui com a gente, pessoal. Bacana, gente, muito Só, bom. só Legal. lembrando que a gente tem mais 5 minutinhos. Se vocês quiserem aí colocar os seus comentários, fiquem à vontade. Estamos aqui Perguntas também. com mais ou menos umas 15 pessoas conectadas na nossa rede. Tem um comentário do Haller Sabino, que ele fala o seguinte: olha, muito pertinente esse tema para a atualidade, parabéns pelo evento. Muito legal, muito obrigada, viu, Heuler, pelo seu comentário. Eu acho que também tem o Rodrigo Maia, meu querido amigo, obrigada pela sua participação. Acho que a gente está conseguindo alcançar nosso objetivo, pessoal, que é passar em 30 minutos aqui um conteúdo relevante para vocês, um conteúdo que faça sentido e, obviamente, potencializar aí cada vez mais esse awareness da nossa firma aqui, né, da Tática, efetivamente. Ale, tem mais uma perguntinha? Tem mais alguma coisa? Senão a gente já vai caminhando aqui para as considerações finais. Eu acho que já dá para caminhar para o encerramento. Eu queria só deixar um convite, então, aí primeiro agradecer, né, a todo o pessoal que está assistindo, interagindo, mas também deixar um convite para vocês deixarem sugestões de próximos temas, né, que a gente pode trazer aqui, que for do interesse, né, sobre tecnologia, inovação, a gente pode trazer aí, então, deixem sugestões aí de temas que vocês gostariam de ouvir, algum debate dessa forma leve, como a Gladys falou, para a gente trazer para os próximos episódios. Muito legal. E aí eu A acho Márcia também que está dizendo aqui, rapidinho, que é bem calibrado o tempo e o conteúdo. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, legal, pela obrigada. presença. E Obrigado. aí, Gladys, Daniel, acho que vocês, se quiserem encerrar com mais algum detalhe, fiquem à vontade. Eu quero só finalizar com uma provocação também, de novo, tá, gente? A ideia aqui é a gente não cessar o tema, pelo contrário, é mais realmente trazer um conteúdo relevante para vocês e, de alguma forma, provocar aí para que a gente também utilize as ferramentas, tragam esses temas, obviamente, para discussão, né? E queria, na verdade, só finalizar dizendo o seguinte: a gente vai viver um período em que a tecnologia e inovação, aliás, a gente já está vivendo esse tema, né? A tecnologia e inovação, eles vão ser ferramentas essenciais. E quem não tiver preparado para isso, ou a organização, né, o empresariado que não estiver preparado, vai sofrer bastante, porque a tecnologia ela traz maior eficiência, traz, obviamente, redução de custos e assim por diante. Claro que há um investimento inicial, mas na jornada, né, você tem aí um ganho de eficiência muito grande. E a inteligência artificial, ambientes imersivos, metaverso, realidade aumentada, eles já são hoje um novo modelo de negócio. E a gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos do nosso Trend Labs da Tática. Obrigada, Daniel. Excelente, gente. E fechando aí a minha participação, é reforçar um pouco também do que a Gladys disse. Eu aqui, cuidando do tema de tecnologia e inovação, eu tenho o desafio de trazer tudo isso para as empresas em projeto, não só falando sobre isso aqui. Então, a gente tem um histórico aí de muitos anos transformando empresa com o uso da tecnologia e transformando, trazendo melhores resultados, trazendo muitas vezes uma vida melhor para a equipe de funcionários. Então, já existem hoje, a gente está falando de algo muito inovador hoje na nossa pauta, mas já existem outras ferramentas, outras soluções tecnológicas que estão trazendo resultados em vários clientes. Então, e de diferentes potes. Eu tenho cliente de capital aberto gigante, como eu tenho cliente bem menor, e a tecnologia serviu para todos, a gente vai adaptando, entendendo a melhor forma de usar tudo isso. Acho que o que você, empresário, que está acompanhando aí essa live, ou você que tem uma posição de liderança aí na sua empresa, é pensar que o mundo mudou bastante em relação à tecnologia, tem muita coisa para fazer, vale a pena. Conversa com a gente tem sempre mensagem aí aberta no LinkedIn, as nossas postagens, mas
traga isso para a conversa. A tua empresa pode estar ficando para trás e você não sabe disso. Você pode ser aquele artesão antes da primeira revolução industrial, a indústria já chegou e você não percebeu. Então, isso está acontecendo hoje em dia. Então, é importante dar esse destaque. Não é à toa que a gente está fazendo esse programa, pela importância que está sendo o tema tecnológico na atualidade das empresas para ser uma melhor consultoria. Exatamente. Gente, queria muito agradecer o tempo de vocês. Ale, se quiser fechar, estamos aqui disponíveis sempre para conversar e para discutir bons temas, bons assuntos. E é isso aí, gente. Joia, Gladys, muito obrigada, Daniel, muito obrigada pelo conteúdo aí, até eu aprendo com vocês. Quero agradecer o convite para participar disso, assim, muito enriquecedor, acredito que para quem assiste também. E deixar o convite, então, para o pessoal aí, que na próxima terça estaremos novamente aqui com um outro super tema atualizadíssimo da área de tecnologia e inovação. Queria só fechar aqui com um comentário do Lourenço Dias, que ele fala o seguinte: associar o conhecimento à tecnologia, a deslocalização que nos é oferecida pelo 5G através do uso dos smartphones, smartinização e a smart globalização introduz alterações impactantes na vida das pessoas. Muito bem, obrigada, Lourenço, pela tua participação. A Solange também está agradecendo aqui, parabéns, muito bom. Galera, obrigada, um excelente dia e uma excelente semana para todo mundo. E até a próxima terça-feira, aqui às 9 da manhã, com o Tática Trend Lab. Até logo, pessoal. Até mais. Até a próxima.